Aqui, legal. Tá aqui comigo, rapaz. Embora. É o figura, né? Ah, meu Deus do céu. Tá, e o Moisés vai. Coitado do Moisés. Rapaz, um lado falando uma coisa, outro lado falando outra coisa. Ó, qualquer coisa que ele fizer, ele vai apanhar de um dos lados. Não tem como. Não tem como, rapaz. Ali sim que o guarda-chuva se molha. E se sem também vai se molhar. Vai se molhar do mesmo jeito. Tem gente que vai bater de um lado ou do outro, não importa. Toda a vida é assim. Tá igual aqui, né? Ô, Júlio. Oi. Tá igual aqui na Câmara, né? A mesma coisa. É, idêntico. Toda vida que tu te posiciona, tem alguém do outro lado que não gostou da tua posição. É sempre Com assim. certeza. Não, Miguel. Fala, mestre. Não é assim, Miguel? É bem assim. Toda vida que tu vai te posicionar, sempre alguém vai ser contra ti. Mas Ô, Júlio, mas o Miguel é da base. Um exame Da para base. fazer pro meu Sim, filho. mas mesmo assim. E eu gostaria de mesmo sendo agendar da esse base, exame. Da base, ele é obrigado. 2 anos. Ele tem que É macho, posicionar. aguenta no peito, bicho. Bicho é macho aí. Também não é macho tanto assim também, não. Para com isso. Quem manda lá é a Adriana. Quem manda lá é a Cris. Para com isso. Eu conheço a história aí, ô Palestra. O Obadias fazendo cara de sério, como se na casa dele fosse ele. Obadias, seja bem-vindo aí. Boa tarde, Badias. Ele faz cara de sério, Salésio, como se na casa dele. Boa tarde, ele. vereadores. Ah. Ah, tá. E essa chamada tem sido de quanto em quanto tempo? Lá ela manda e eu obedeço. É isso aí. Aqui em casa, Isso aí. ela sempre manda. E eu Tá, faço e ela tudo que eu consegue obedeço atender na quantos frente dela. por E na rua eu quarto? obedeço. Quantos Aqui tem é só na fazer filha? chave. Só pro mês que vem? Não, lá em casa quem fala mais alto é eu. Não tem jeito. Já vou. Se eu consigo um prazo mais curto, então. Ok, obrigado. Badias, boa visita lá ontem. Hein, Badias? Onde é que o Badias foi? Onde é que ele foi? Tá sem som lá. Onde é que ele foi? Ô, Salete, onde é que ele foi que não falou nada? Daí, ô Badias? Tem que abrir o microfone. Ele tá sem som lá. Boa tarde, Aline. Eu tô ligando para fazer um ali, agendamento de um exame pro meu filho. Tu tá deitado aí, ô. Não, eu não tava me vendo, rapaz. O exame Agora sim, eu não tava me vendo, cara. tronco cerebral. Agora tá melhor assim. Mas ô Júlio Camis, que tu perguntou ali, ninguém respondeu. Nós fomos ontem lá no terminal central rodoviário de Criciúma ali. Certo. Para fiscalizar lá os ônibus, ver se estava tudo ok. Qual que é o número? E a gente observou que, 56. mas assim, tá dentro do tá dentro do protocolo, entendeu? Tem fiscal, tem marcação no chão. Falta mesmo a conscientização do usuário. Mas tem ônibus suficiente, ô Miguel? Mas é assim, ó. Não sei se tu escutou o Clésio falar hoje na rádio do Adelor Leste. Não escutei o Clésio falar do Adelor Leste. Para ter ônibus suficiente, a empresa teria que ter praticamente o dobro de ônibus parado no pátio no horário de pico. Certo, essa informação eu também tenho, essa informação. Né? Isso aí é impossível, né? Como a gente falou ontem, o Salésio, o Badias, né, o Márcio Darós. Eu tô ligando para já está sendo feito, né, esse horário do comércio mais estendido para não pegar a saída dos alunos lá das escolas também para boa tarde. Para diluir mais as pessoas para verificar, fazer um agendamento para um exame para o meu filho. É aquela história. Fica complicado até tu cobrar de alguém, tá? Porque na realidade os ônibus estão sucateados. O exame que eu tenho que fazer é uma audiometria de tronco cerebral. Financeiro, quer dizer, foi feita uma. Vocês atendem a Unimed, né? Participaram, ganharam, tudo bem, mas nós sabemos que toda a dificuldade que tem. Enfim, é complicado isso aí, cara. É muito difícil arrumar o meu negócio. Sim, é muito difícil, cara. Então, eu não acredito. Boa tarde a todos aí, shalom a todos aí. Martins. Boa tarde.
Shalom só se for para ti. Olha só. Se não for para ti, se não tiver Shalom, então Shalom para ti. 9167 1120. Se não tiver paz para ti, cara. Como dizia Lenin, né? Só se faz a paz com a guerra, né? Lenin falava isso. Mas Jesus não falou isso, não. Desculpa, Lenin eu conhecia, agora Jesus pessoalmente eu não tive conversa com ele. Mas eu tenho. E é melhor mas eu que tenho. você não teve também, porque senão eu vou achar que eu vou de lá, pô. Eu tenho. Eu tenho um relacionamento com ele diariamente. Mas assim, ó, Miguel, na verdade, então existe a dificuldade mesmo de colocar uma frota maior. Nós vamos ficar sempre nessa história. Não tem frota e as pessoas precisam usar. Então, por isso que a necessidade, talvez, de ampliação de horários, onde todos tenham oportunidade. O problema são aqueles que trabalham efetivamente. Então, Sim. Difícil, cara, muito difícil. Eu quero ver, assim, ampliar o horário do comércio, está correto, né? Parece que vai até às 19h30, né? E está correto, eu acho. E eu quero ver a força para mudar os horários do banco. Porque, no meu ponto de vista, o banco deveria abrir 8 horas da manhã e fechar às 5 da tarde. Mas, a luta do horário de banco é uma luta antiga, cara. Tá? Não é com 2 palavras que nós vamos resolver isso aí. Comissão de conhecedor aí. Há uma necessidade. Está falando um conhecedor, o Júlio Kaminsky, bancário. É a necessidade de uma intervenção federal para mudar o horário. Sim. Ô, Salésio, é corporativismo. É só fazer uns piquetes aí na frente dos bancos aí que eles ficaram tudo. Tá sempre gozadinho, né, gente? Tem que rir, né, ó? Tem que rir. Pessoal, Júlio Kaminsky. Na verdade, os bancos gostaram, eu acho, dessa pandemia. Porque diminuíram o número de funcionários. Pelo mesmo. 14h03. E hoje não tem leitura da Bíblia, ô Badias. Eu quero saber da Dilma aí. Presta atenção aí, presidente. Pessoal, boa tarde. Primeiro eu quero agradecer a presença de cada um de vocês, né, para participar dessa comissão temporária especial de revisão legislativa que foi proposta pelo requerimento 68 de 2021 e instalada e feito depois a resolução 1/2021 e hoje instalando essa comissão. Antes de a gente proceder, agradecer a cada um de vocês pela participação, né? O vereador Paulo entrou em contato dizendo que não poderia participar hoje, o Toninho da Saúde acabou de entrar, a Giovana está presente também, o Jair Kaminsky, o Maneca não entrou em contato comigo ainda sobre isso, Miguel, Nicola, Badia e Salésio. Essa é a comissão que foi montada pela resolução 1, né, as indicações partidárias e os membros dos partidos, porque nós temos 10 partidos, 7 com um representante, então automaticamente esse fica o representante da sigla partidária na comissão. A principal intenção da comissão, antes de a gente prosseguir para a eleição de presidente, relator e secretário, é a gente fazer uma análise, porque em 2010, 2011, proposto pela então vereadora Romana Remor, já foi feita uma análise de revisão legislativa até o ano de 2010, para consolidação, para algumas revogações, algumas análises que a gente tem que fazer. Então, é importante, de forma recorrente, a gente fazer esse trabalho de revisão legislativa, por isso que a gente teve essa ideia de propor a comissão, como foi feito em Porto Alegre pelo vereador Felipe Camozato, em João Pessoa pelo vereador Lucas de Brito, em São Paulo pelo Fernando Holliday, no Rio Grande do Sul inteiro pelo Giuseppe Riesgo. Eu peguei os relatórios, depois vou passar para os senhores também os relatórios dessas cidades para ver como que foi feito essa comissão, como foi feito o trabalho. E a ideia é realmente fazer essa análise, porque tem leis que podem estar em desuso, leis que atrapalhem a vida do empreendedor, atrapalhem as contratações, atrapalhem as possibilidades de desenvolvimento socioeconômico
do nosso município e que volta e meia nós temos que fazer realmente essa avaliação. E para isso, então, montar essa comissão que pode seguir 2 linhas e depois eu gostaria de apresentar. Conversei com praticamente todos os vereadores sobre o assunto e seguir para o próximo ponto da pauta, que é a eleição de presidente, relator e secretário da comissão. Eu conversei com o vereador Kaminski, conversei com o vereador Obadias colocando à disposição para ser secretário, o vereador Kaminski para ser relator, por ser um jurista também, é importante, pode ser uma função bastante, é uma função bastante importante para a comissão, a relatoria, e ele, por ser jurista, pode fazer um bom trabalho. Gostaria, se algum vereador tem algo a acrescentar, tem alguma posição a colocar sobre a mesa dos trabalhos da comissão, eu queria propor me colocar à disposição para ser presidente, o vereador Kaminski para ser relator e o vereador Obadias para ser o secretário da comissão. Para mim, tranquilo, viu? Todos de acordo? Então, vereador Toninho da Saúde. Vereador Nicolas, né? Boa tarde a todos que estão presentes aí também, né? Estávamos com um problema técnico aqui, mas já conseguimos solucionar. A dizer que também alegria estar presente aí com vocês, né? Nessa tarde. E dizer que também que sou favorável, sim, à constituição dessa que você propôs agora. Dessa mesa. Estou de acordo. Obrigado, vereador. Então, gente, declaro, então... Opa, Kaminski. Vereador Kaminski. Nós já começamos os trabalhos, né? Isso. Então, tá. Questão de ordem, deixa eu fazer dois questionamentos. Na realidade, nós temos 2 suplentes aqui, eu acho que é importante, Giovanni. Os 2 suplentes participam normal, funciona dessa forma, porque na realidade é um período de suplência, eu não sei como é que funciona essa questão, se está valendo isso. Será que o Giovanni pode me sugerir, me comentar, por gentileza? O Giovanni está me informando aqui, vereador Kaminski, que na qualidade de vereador, ele participa da comissão, se retornar o titular, continua participando da comissão, normalmente o titular, e caso entre outro suplente, esse suplente passa a fazer parte da comissão automaticamente, por ser partido que só tem um representante também. Mas vamos dar uma olhada nessa questão do regimento. Eu acho que tem algumas situações no regimento que tem que ser vista, tá? Porque eu tenho a impressão que a substituição ela não é permitida nessa sistema. Vamos olhar direitinho. O som está muito baixinho. O meu tá baixinho? Certo. Tá. Alô? Tá baixo? O meu tá baixo? Agora melhorou. Isso, vereador Kaminski, está muito baixo. Aumenta mais, Kaminski. Deixa eu ver aqui. Vou tentar aumentar aqui, ver se ajuda esse negócio aqui. Engrossa a voz, vereador Kaminski. Melhorou então? Tá bom. Tá sendo gravado. Olha só. Melhorou? Melhorou? Tá. Só convém dar uma verificada nisso aí, Giovanni. Depois melhorou. Até para não causar nenhum desconforto no futuro, tá? Então, só estou falando isso, nada pessoal, por favor, nenhum nem outro, tá? Estou falando mais no sentido de contribuir, porque essas questões que envolvem comissão temporária, comissão de inquérito e tudo mais, ela é muito minuciosa. E quando envolve suplentes, a gente também precisa estar ligado, tá bom? Perfeito, vereador Kaminski. Conversei aqui com o Giovanni, que vai assessorar a comissão. A gente vai dar uma análise mais profunda no caso. A mesa não está sendo formada por nenhum vereador suplente, já de maneira ok, mas como é uma comissão temporária, não deve ter tanta polêmica em relação a isso. Dá para a gente deixar para a próxima reunião a gente trazer a resposta mais aprofundada sobre o caso. Obrigado. Mais algum vereador gostaria de fazer um destaque em relação à mesa ou alguma questão de ordem? Vereador Pastor Jair. Então, ano passado, retrasado, o vereador Kaminski também estava, e o vereador Salésio também estava, com relação à comissão temporária. Você lembra da comissão temporária da água, que a gente fez sobre a Casan ali, e simplesmente foi
ela foi distinta, né? Extinta, na verdade. E eu não sei como é que vai ficar agora essa situação dessa comissão, porque houve uma reformulação do regimento interno, era isso, Kaminski? Ou era uma exigência? Como é que ficou toda essa situação para ter legalidade na comissão, né? Vereador Kaminski, o microfone está desligado. Fechou. Na verdade, Jair, são duas coisas que a gente tem que separar. Uma coisa é a comissão temporária, outra coisa é a comissão de inquérito. São duas coisas distintas. Tá? Não, mas a comissão temporária, nós tínhamos também, a comissão temporária da água. Sim, eu sei, ela foi extinta porque tu tens alguns requisitos a ser preenchidos e para a conclusão dela. Se ela não haver a conclusão correta, ela se extingue automaticamente. Então, vamos cuidar do regimento, tá? Vamos ficar atento ao regimento para que isso não aconteça. Primeiro porque o prazo de 90 dias, que eu já me manifestei nesse sentido, pode ser um prazo muito curto, ok? Por outro lado, nós precisamos ter no máximo 180 dias concluído esse trabalho, sendo que sua renovação ela poderá ocorrer uma única vez. O Giovanni está aí que pode nos confirmar. Então, só para contribuir, Jair, tá? Não, Kaminski, eu me lembro também, no nosso caso da comissão temporária, foi em função da mudança de partido. A confusão toda se deu nisso, né? Eu já ia isso, né? Em relação à mudança da regra eleitoral. É por isso que chamou a atenção, Giovanna. Desculpa. Não, desculpa, só para concluir, por isso que me chamou a atenção quando eu trouxe à discussão a questão da suplência, só para a gente não ter algum problema no futuro aí, tá? Com nulidade. Verdade. É verdade, sim. Perfeito, vereador. Okay. Vereadora Giovanna, gostaria de acrescentar? Não, de acordo. Eu acho que vocês conseguem me ouvir bem? Porque eu estou sem meu fone aqui, tá estragado agora. Sim. Não, de acordo com a eleição da mesa, mas eu acho que só para acrescentar também, no que diz respeito ao regimento e essa nossa obrigação de participar enquanto apenas um vereador de cada partido, né, foi imposta também por causa da mudança da lei eleitoral, né, e que também está sendo rediscutida na Câmara, né, dos Deputados. Então é importante que a gente se atenha sempre à atualidade do momento, né? Pode ser que logo também nos desobrigue, né? Mas não acredito que seja entre esses 90 dias. Então, só para ficar no radar também, que é uma discussão que diz respeito e é pertinente às comissões temporárias do nosso regimento interno. Vereadores, o segundo ponto que eu queria colocar em debate e votação aqui na nossa comissão é em relação ao Dia dos Trabalhos, certo? Eu, particularmente, acho que nossa comissão vai ser uma comissão... Opa, vereador Jair. Não, eu acho que tem que oficializar a mesa, né? A diretoria, presidente... Ok, então... Põe em votação. Então, colocando em votação a mesa, presidente, vereador Nicola Martins, PSDB, secretário, vereador Obadias Benones, do Avante, relator, vereador Júlio Kaminski, do PSL. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade a mesa. Então, declarando instalada essa mesa para os trabalhos da Comissão Temporária Especial de Revisão Legislativa. Obrigado pelo toque, vereadores. E colocando agora em votação o dia das reuniões da nossa comissão. Por quê? Eu particularmente, não gosto da quinta-feira, porque essa comissão não é uma comissão que vai ter tanta necessidade de reunião constante. Nós vamos estar em contato, mas ela não vai ter necessidade de reunião constante. Então, quando haver necessidade, e a gente faz a convocação daí em plenário para a comissão, eu queria sugerir as terças-feiras às 14 horas, que é um dia que nós já estamos na casa por conta da sessão ordinária, e facilita, porque não é uma comissão que as reuniões talvez demorem mais do que 1h30, 2 horas, ou 1 hora, 1h30, 2 horas, e é um dia que nós já estamos na casa por conta da sessão ordinária. Gostaria de colocar em discussão essa sugestão de terças-feiras às 14 horas, quando houver necessidade e convocação por parte da
da mesa da comissão. Põe em votação. Presidente, olha Discussão. só. Presidente, só um minuto. Olha só, 14 horas, nós teríamos 3 horas. Vossa Excelência acabou de dizer que 2 horas nós resolvíamos. Nós vamos acabar ficando aqui dentro do gabinete 3 horas, até vir a sessão e tal. Não poderia ser às 15, então? Nós teríamos 2 horas? Uma opinião, não sei. Podemos colocar também, deixar isso em discussão. Algum vereador? Também acho melhor às 15. Vereador Jair? Então, eu também concordo com o Salésio. Agora tem que ver o regimento, qual é o período. Não tem um período, não é 1 hora só, o Giovanni? Não, é 2 horas. Ok, então daí teria que começar às 3 horas no máximo, né? Às 3. O presidente, questão de ordem. Vereador Kaminski. Eu acho assim, com certeza, talvez, considerando esse horário, período, 2 horas, talvez 3 horas seja o horário mais apropriado. Porém, pelo que eu entendi, né, na proposição, talvez vai haver um canal aberto para as pessoas também se manifestar quanto às leis que atrapalham ou não. Então, quando houver isso, provavelmente não é só um canal, talvez tenha que convocar as pessoas para se manifestar nas reuniões, nas sessões, até para se ter contraponto, porque nem toda lei, a lei às vezes ela atrapalha mas por outro lado ela precisa se permanecer por um determinado evento. Então eu estou dizendo que a gente tem que ter um cuidado, que nós precisamos saber todo o modus operandi, porque se for só para sentar, olhar se as leis estão de acordo ou não, na realidade nem a comissão precisa, basta ter uma equipe de trabalho para discutir isso. E uma outra coisa que eu acho importante, já estou alimentando de informação para que todos possam analisar. Na realidade, nós precisamos também que haja profissionais técnicos da área para poder fazer a devida análise, uma análise não política, uma análise técnica, que também é fundamental. Então, veja que são várias situações que têm que ser levadas em consideração para efeito para que essa comissão tenha o êxito desejado. Perfeito. Questão de ordem. Vereadora Giovana? Eu vou de encontro com o pensamento do Kaminski, porque eu fiquei na dúvida sobre essa não necessidade de encontro semanal, quinzenal, vai ser convocado na própria sessão. Eu acho que faz mais sentido agora, sugestão, tá, presidente, que a gente discuta quem vai participar da comissão, se teremos técnicos ajudando a gente a pensar isso, se vai ter uma ferramenta que vai intensificar a participação popular, porque eu acho que inclusive, sugiro que a gente não tome com essa comissão o nome revogaço, porque pode ser prejudicial para muitas pessoas uma ou outra lei, que para a gente, a nossa avaliação é ruim. Então, creio que é perigoso esse termo, inclusive. Então, minha sugestão é que a gente não utilize esse termo, e aí, para encaminhamento, eu gostaria de saber se vão participar técnicos e por que a gente não vai reunir toda semana, porque eu acho que diz respeito a entender, inclusive, decidir o horário, que eu vou de conta também com o vereador Salésio, se for para definir um horário que seja mais próximo do horário da sessão, que apesar de que a gente está fazendo de forma virtual, a gente não pode entrar numa reunião às 2 da tarde, sair às 3, e aí daqui a pouco vai para outra agenda e volta às 5 para a nossa sessão. Então, vamos fazer, acho que, um jeito para facilitar os trabalhos de todo mundo, já que nem todo mundo participou, inclusive, da construção da comissão, né? Então, vamos otimizar para ficar legal para todo mundo que trabalha. Certo, então eu quero sugerir a inversão da pauta, apresentar uma ideia de plano de trabalho, e aí, após essa apresentação da ideia de plano de trabalho, a gente definir a necessidade de reunião e o horário de reunião, certo? Qual é a ideia em relação a plano de trabalho? Existem 2 linhas que a gente pode seguir na comissão. Uma com análise de mérito e uma sem análise de mérito. A linha de trabalho sem análise de mérito é uma linha de organização do arcabouço legal de Criciúma, certo? Hoje nós, para pesquisarmos leis existentes no município de Criciúma, está mais fácil de a gente pesquisar pelo site Leis Municipais
do que pelo próprio site da nossa casa, da Câmara de Vereadores de Criciúma. Por quê? Porque nós não temos uma organização das nossas leis por tema de interesse, por exemplo. Eu quero pesquisar somente as leis que estão em vigor ou as leis que estão revogadas. A gente não consegue fazer essa análise de forma mais completa e muito mais fácil de fazer esse trabalho de organização. E para isso, a gente precisa da ajuda, sem dúvida, dos técnicos da casa para fazer essa organização desse arcabouço legal, essa organização das quase 8 mil leis ordinárias que nós temos em Criciúma. Claro que são várias leis que uma revoga a outra e tudo mais, mas a maioria tem grande parte de ruas, declarações de utilidade pública, que é um ponto que nós temos que analisar também, as declarações de utilidade pública. E a minha ideia é, inclusive, a gente criar sub-relatorias para análise de mérito. Por exemplo, o vereador Salésio vai ficar responsável pelas leis que envolvem assistência social. Então, ele vai fazer uma análise aprofundada das leis que envolvem assistência social no município de Criciúma, aprofundar sobre esse assunto, fazer uma análise do que pode ser consolidado, do que pode ser analisado. Até, vereadora Giovana, sobre a questão de revogaço, eu estou tomando cuidado de falar sempre Comissão Temporária Especial de Revisão Legislativa, porque eu percebi que houve uma má compreensão de quando eu utilizei a palavra revogaço. Então, eu tô tomando todo o cuidado para sempre falar Comissão Temporária Especial de Revisão Legislativa. Nos últimos dias, eu estou tomando muito cuidado de falar o nome correto da comissão, que é a Comissão Temporária de Revisão Legislativa. E aí, cada vereador fica responsável por um tema de interesse, e se aprofundar sobre aquele tema. Por exemplo, nós temos que fazer uma análise profunda das nossas declarações de utilidade pública. Essa casa, ela declara de utilidade pública diversas instituições, mas essas instituições estão cumprindo a sua utilidade pública? Lá no Rio Grande do Sul, na cidade de Porto Alegre, quando eles fizeram essa comissão, eles fizeram uma análise e dezenas de declarações de utilidade pública foram revogadas porque a comissão fez uma análise e percebeu que não estava mais cumprindo a sua função de utilidade pública daquela instituição. Muitas instituições com baixa, inclusive, que já tinham sido baixadas, mas as utilidades públicas ainda estavam em vigor. Então, uma pessoa da nossa comissão vai ser o sub-relator que vai cuidar dessa questão envolvendo a utilidade pública. E outros temas, por exemplo, o tema de funcionalismo público, é importante que uma pessoa fique responsável. O tema de saúde, importante que uma pessoa fique responsável. E aí essa pessoa, esse vereador, fica também responsável por fazer as suas reuniões individuais e não necessariamente com a comissão inteira. Porque a ideia é aprofundar no tema e trazer esse sub-relatório depois. Isso foi feito nas outras comissões dessa forma. O vereador ficou responsável por aquele tema e se aprofundou naquele tema. Por exemplo, eu me interesso muito no tema indústria e comércio. E me aprofundar, fazer reunião com a SIC, fazer reunião com o CDL, fazer reunião com o Sindicato dos Comerciários, com a CDL, que é o Sindicato dos Comerciários também, mas se aprofundar no tema para colher essas demandas, colher essas leis que talvez estejam atrapalhando atrapalhando o outro, o trabalhador, o empresário, e a gente fazer esse sub-relatório e depois debater na nossa comissão também. A mesma maneira que a vereador Toninho, a vereadora Giovana, que se interessam pelo tema da saúde, se aprofundar no tema da saúde e ir a fundo no tema da saúde no município de Criciúma, nas leis que envolvem o tema da saúde no município de Criciúma, no tema do funcionalismo público, o outro vereador, e assim vai criando esses subtemas que eu preciso definir com o relator, depois Kaminski, na elaboração desse plano de trabalho, para a gente apresentar esse plano de trabalho na nossa próxima reunião, que daí vai ser nesse dia que nós vamos conversar. Colocando em discussão essa... Questão de ordem, senhor presidente. Vereadora Giovana. Então, minha dúvida fica ainda, viu? Eu acho que essa ideia de subrelatoria poderia funcionar se a gente não tivesse outras atribuições, né? Cada um aqui entrou com um compromisso, com certas bandeiras para defender, com projetos para ir atrás de viabilizar, enfim. Então, essa demanda pode ser que seja sobrecarga de trabalho para a gente
sem uma otimização e talvez sem um resultado eficaz. Isso a gente vai ver lá na frente. Mas hoje, pensando numa sub-relatoria, você imagina se eu fico, ou eu, vereador Toninho, com todas as leis que dizem respeito à saúde do município. A gente não trabalha mais como vereador, né? Vai ficar tentando otimizar a lei, não consegue nem fiscalizar a boa aplicação, nem legislar com qualidade, e aí vem a minha preocupação, que é nesse sentido. Tanto, quando você fala aí que a gente pode consultar essas entidades que tenham relação, por exemplo, se eu fico com a saúde, vou consultar o secretário de saúde no meio de uma pandemia, será que ele vai ter tempo para avaliar comigo as leis que são de qualidade ou não para o município? Será que cabe a cada vereador aqui essa responsabilidade tão séria? Ou a gente vai ter, de fato, e aí fica a minha sugestão, contratação de técnicos para essa comissão. Não faz sentido colocar no colo dos vereadores essa responsabilidade tão grande e que vai demandar muito tempo e disponibilidade de cada um de nós. Acho que fica aqui somente manifestando a minha preocupação. Então, sobre quantidade de leis de cada área, sobre responsabilidade e sobrecarga de trabalho de cada vereador e a questão técnica, né? Porque por mais que aí eu tenha interesse na área e sou da área da saúde, sou profissional de saúde, posso ter também deficiência no sentido de ponto de vista de gestão, mesmo sendo especialista em gestão e saúde. Então, né, eu acho que a gente não pode contar com essa vontade de área de cada um de nós. Eu acho que tem que ser, se é para ser com qualidade, se é para ser uma otimização das leis, que seja com alguém, inclusive, isento, né? Eu acho que tem que ser mais nesse sentido, que essa comissão precisa trabalhar. Então, fica a minha sugestão, contratação de técnicos, e se for por manter essa ideia de subrelatoria, que seja mantida assim. E também ficou uma outra dúvida diante da fala do presidente, sobre a partir de que data a gente vai começar a fazer essa avaliação das leis. É 2010? Por que 2010? Porque foi eficiente a comissão proposta pela vereadora Romana até lá, a gente conseguiu revogar e otimizar as leis de lá para cá, porque se for, a gente tem que inclusive reduzir esses 8.000 leis que a gente comenta aqui, que vai revisar, né? Então, acho que essas são as dúvidas e pontuações e reflexões que eu quero trazer para essa comissão. Em discussão ainda, vereador Kaminski? Eu vejo assim, olha, citou a questão da utilidade pública. A lei de utilidade pública, ela tem requisitos objetivos, ou seja, qualquer empresa, qualquer associação, qualquer atividade sem fins lucrativos, preenchendo os requisitos da lei. O áudio do vereador Kaminski está muito baixo aí. É mais alto, então? Vai aumentar, cara, problema aí. Tá melhor assim, não? Deixa eu ver. Pô, cara, deixa eu aumentar esse troço aqui, tô tentando ver. Melhorou? Piorou? Melhorou? Melhorou um pouquinho. Pode continuar, vereador. Vou falar mais alto aqui, tá? Então, isso aí. A questão toda é que, para você conceder uma utilidade pública, há necessidade de preenchimento de requisitos objetivos. O que são requisitos objetivos? São regras específicas. A empresa precisa estar constituída há mais de um ano, CNPJ ativo, etc, etc, etc. Ou seja, ela preencheu os requisitos, você tem que conceder. Eu não vou conceder porque eu não tenho a prestação de conta. Não é isso. Você tem que conceder, porque a lei ela é objetiva. O que eu quero dizer é que eu gostei da fala da Giovana, porque realmente, tá? Eu não vejo. Quando você discute a questão por vereador buscar no ordenamento jurídico em cada atividade, primeiro qual o risco de você não saber, não entender, não conhecer a realidade de uma legislação desde o momento da sua constituição, as razões que elas foram formuladas, e isso vai baralhar o meio de campo. Então, eu volto a afirmar, acho que nós temos que ter uma análise muito mais política do que técnica, que nós não estamos preparados tecnicamente para essa questão. Eu acho que, não estou falando do advogado, eu estou falando do todo. Então, nós temos que ter, e aí vai a sugestão, acho que nós temos que ter profissionais da área para que possam, dentro de uma análise filosófica, sociológica, tá? Dar a compreensão exata daquela lei, daquele momento da lei, da sua aplicabilidade, da sua eficácia.
Então, há toda uma situação que tem que ser analisada. A ideia da discussão, né, de verificar a aplicabilidade, eu acho que é perfeita, eu acho que cabe realmente, nós vamos encontrar no período, assim, leis que não se aplicam mais, obviamente, assim como vamos encontrar leis que a sua eficácia, ela é perene, ao ponto que revogá-la quer dizer voltar ao status quo. Então, nós temos que ter todo esse cuidado, tá? Então, há necessidade, sim, de uma análise extremamente técnica, não política, ao contrário de nós, que somos políticos, para poder fazer a análise boa. E aí, de fato, à medida que a gente fala de analisar as leis, temos que olhar se realmente naquela análise que a Romana fez, se houve naquele momento, temos que resgatar, talvez a assessoria possa nos dar esse respaldo, né? Para saber se aquela análise ela foi... Aqui nos encaminhamentos, inclusive, vereador, solicitar aquele relatório. Isso, verificar no relatório, para que aquela data pretérita tivesse realmente, dali para frente, fosse o corte, né? O marco da nova legislação, da nova análise. Essas coisas, mas eu volto a afirmar, eu acho que há necessidade perfeitamente de uma comissão de técnicos, não necessariamente advogados, técnicos, que possam nos auxiliar para todo esse estudo que precisa ser realizado ao longo do tempo, tá bom? Já falei demais, tá? Só o Jorge presente. Vereador Jair. Então, o vereador Kaminski ali, eu acho que a Giovana também citou, e você citou, dando exemplo de utilidade pública. Mas a lei é bem clara, é bem nítida sobre os requisitos ali. Agora, se uma entidade, na época, ela foi colocada como utilidade pública, ela cumpria com os requisitos, e amanhã ou depois ela deixou de cumprir, cara, a lei continua sendo a mesma. Vai ser difícil, aí nós vamos ter um papel de fiscalizar cada empresa que foi colocada como utilidade pública, né? E não é o nosso caso, né? Nós estamos vendo a questão da lei, dos requisitos, que a gente vai ver, né? Eu achei até interessante essa questão de subrelatório, né? Subrelatoria, enfim. Eu acho importante isso, mas teria que ter, eu concordo com a Giovana, a questão de um técnico. Porque nenhum de nós aqui, com algumas exceções aqui, de interpretação da lei. Um tem uma ideia, um tem um tipo de interpretação, nem mesmo entre os juristas consegue interpretar da mesma forma, então imagine nós, né? Então, eu acho que a gente teria que partir, eu acho que de tema é importante, mas sempre ter um técnico, né? Mas a gente tem que partir, eu acho que nem todas as leis, cito utilidade pública, ela se mantém, não tem por que fazer uma revisão dessa lei, porque ela já traz todos os requisitos, né? Para a empresa se enquadrar, ela se torna utilidade pública. Então é uma lei que a gente não vai mexer, né? Agora, nem todas as leis que tem ali vai precisar de uma revisão. Senão nós vamos pegar o Código Tributário aí, o regimento, enfim, nós vamos mudar tudo, né? E não é esse... E assim, né, vereador Jair? E assim, né, vereador Jair? Nós temos diversas leis que são nomes de rua, que são leis burocráticas de orçamento, de subvenções, e que, obviamente, essas leis nós não vamos nos debruçar em cima delas, né? Nós vamos analisar leis passíveis de análise de mérito, né? Passíveis de análise de mérito. Exatamente. Leis que foram momentâneas e que, obviamente, não tem mais necessidade de ficar debatendo em cima, não tem por que debater. Mas, ao mesmo tempo, me preocupa declarações de utilidade pública que ainda estão em vigor de associações que já tiveram baixa. Isso é algo que me preocupa. Aí é uma questão extremamente objetiva. Aí nós temos que entrar em contato, ver quais são as utilidades públicas que existem no município de Criciúma e fazer uma análise do que ainda está funcionando e o que já foi dado baixa para poder fazer a revogação, né?
Não tem por que nós deixarmos uma instituição ainda com utilidade pública, sendo que ela já foi dada até baixa junto à Receita Federal, do seu CNPJ. Ô, senhor presidente, mas a gente poderia colocar também, como é feito com as empresas, elas têm que fazer a renovação anual, que poderia colocar justamente para se manter utilidade pública, anualmente ela tem que, quem sabe, prestar os requisitos necessários. Ela vai comprovar que ela se mantém como utilidade pública, anualmente. Assim como qualquer empresa, qualquer comércio tem que pegar o alvará de licença. Pode ser um bom encaminhamento, vereador Jair. Sei lá. Continua em discussão. Vereador Toninho. Presidente, tentando dar o sistema. Está com o microfone desligado, vereador Toninho. Vereador Toninho caiu da reunião. Desabou da reunião. De ordem, então, presidente. Vereador Salésio. Então, vereador Júlio Kaminski, pastor Jair, naquele período que eu fiquei como presidente, chegou para mim que era o presidente que assinava a declaração de utilidade pública, e um dos quesitos era o endereço. E eu tive muito cuidado e fui aquele endereço. Só que o endereço era de uma casa, e eu acabei não assinando. Então tem muita coisa que passou por a casa e que muitas coisas foram feitas. E acho sim válido nós revisar sim todas essas leis, inclusive leis de denominação de praça, que hoje já não é mais praça, lei de academia, que não é mais academia, tem muita coisa nesse sentido, né? Então, eu concordo também plenamente quando o vereador Júlio coloca que nós não temos, e não temos mesmo, eu não me vejo com condição de analisar profundamente determinadas leis. Quando a vereadora Giovana também coloca, eu acho que se a casa não tiver, nós temos o Giovanni, graças a Deus, aí, junto com nós na comissão, talvez ele não vá dar conta, mas talvez a casa tenha outros técnicos que possam colocar à disposição de determinadas equipes para que nós possamos ir analisando. E se não tiver, por que não o próprio presidente contratar alguém específico da área para nos auxiliar? Isso pode, não pode, Giovanni? Estou aguardando o Giovanni me responder aqui. De acordo? Pode sim. Em discussão ainda, vereador Toninho. Presidente, quando até a vereadora foi citado aí que, digamos, eu gostaria de dar uma sugestão. Em vez de dividirmos as leis por áreas, como citou ali a área social, o vereador Lima, eu acho que nós deveríamos, por exemplo, por número de leis, de 0 a 1.000 leis, colocaria um vereador Lima, por exemplo, de 1.000 a 2.000, outro vereador. Digamos que essa de 1.000 leis se consiga reduzir 20%, né? A ideia seria apanhar de geral, o vereador Lima ficaria de 0 a 1.000, ele vai fazer uma análise e vai levar também para o técnico, que poderia ser nomeado técnico, um advogado, para analisar essas leis. Muito melhor, porque se tu for separar depois as leis da educação, ficaria com alguém na área da educação, perderia tempo para saber qual é da educação, qual da área social ou qual da área jurídica, né? Então, ou da área da saúde, por exemplo, como a vereadora Giovana Mondardo falou, teria todo o tempo dela. Então, se pegar de número 1 a 1.000, de 1.000 a 2, dividir por cada vereador da comissão, nós vamos chegar a essas 8.000, aí sim, depois de compilar essas 1.000, essas leis, e achar o vereador que, igual o Lima, conseguiu, vamos tentar atingir essas 200 leis que realmente estão fora, não existe mais essas entidades, aí sim vai para a relatoria. Então, a minha sugestão é dividir, vereador Kaminski, o número de leis para cada vereador. Porque como vai fazer uma síntese de todas as 8.000 leis por departamentos ou áreas? Então, eu gostaria dessa sugestão. Me dá uma parte, vereador Kaminski. Sim. Olha só, eu acho que o Toninho não está todo errado. Tá? Eu acho que o Toninho, ele apresentou uma alternativa que pode ser utilizada, porém, talvez, Toninho, eu acho que esse estudo que a gente vai iniciar, ele pode ser não fracionado por segmento, melhor dizendo, mas de acordo com a necessidade,
poder promover reuniões, tipo audiências públicas, entre aspas, é claro, né, em que toda a comissão passa a atuar junto com o segmento. Porque o que acontece, vereador presidente? Na verdade, a comissão tem que ter análise, não é individualmente. Então, se nós tivermos dúvidas, porque tem muitas leis, talvez, que são objetivas, que podem ser sanadas. O Salésio colocou muito bem, Salésio. Né? Tem lei dessa utilidade pública, que é o que foi citado, vou usar isso como exemplo, que pode ser extinta, porque também extinta já foi a atividade. Mas aqueles casos que pontualmente for polêmico, né, eu acho que aí sim, nós ou chamamos um representante, que é o ideal, ou fazemos através de uma sessão virtual remota, né, uma conversa com aquele segmento, para que todos os membros da comissão possam participar. Que a ideia da comissão é essa, é a ideia coletiva, não é a ideia individual. Então, eu acho que aí nós começamos a evoluir um pouco mais em cima dessa análise que se pretende fazer. Tá bom? Obrigado, Tony. Obrigado. Segue em discussão. O vereador Manuel Rosengue ingressou na sala também. Boa tarde. Boa tarde, ô, presidente. Vereador Jair. Só acho que a gente tem que definir essa questão de dia e horário, né? Essa questão de tema, ou por segmento, ou por uma quantidade, eu acho que isso a gente pode pensar, e na próxima reunião, senão a gente vai discutir aqui, não vai chegar em... Sim. E a gente traz na próxima reunião, já define certinho. Sim. Né? E penso dessa forma, senão nós estamos jogando aí para tudo quanto é lado, né? Estamos atirando aí. Então, como a gente fez todo esse trabalho, toda essa discussão, eu queria sugerir 3 encaminhamentos iniciais. O primeiro deles, a solicitação do relatório da comissão realizada lá pelos anos de 2010, né, para a gente poder fazer uma análise daquele relatório, feito pela então vereadora Romana, a comissão que foi feita naquela época. Um ofício à presidência da Casa, solicitando a disponibilização dos técnicos legislativos da Casa para nos auxiliar nesse trabalho, e a pesquisa de empresas ou associações ou instituições que possam nos auxiliar numa consultoria legislativa, uma consultoria das nossas leis, e poderem nos auxiliar, como o vereador Kaminski destacou, o encaminhamento feito pelo vereador Kaminski, até mesmo na possibilidade de contratação, e fazer um orçamento para que na próxima reunião a gente possa fazer essa análise, e até convidando o vereador Obadias e o vereador Kaminski para, quem sabe, na segunda-feira ou na terça-feira de manhã, nós nos reunirmos e elaborarmos essa sugestão de plano de trabalho a partir dos encaminhamentos que vierem para encaminharmos na próxima reunião. Queria deixar novamente em discussão esses encaminhamentos. Vereador Kaminski. Jorge, presidente, acho que nós temos, na segunda-feira, nós temos uma sessão às 16 horas, as comissões. Nós poderíamos nos reunir às 15 horas. E daí você já ocupa a sequência de trabalho. Segundo... E tem hora para terminar, né? Porque daí aí tem hora para terminar, daí tu obriga objetividade, né? Outra questão é a seguinte, já dá para encaminhar, eu acho que já dá para fazer um levantamento de todas as utilidades públicas existentes em Criciúma, mandar um ofício para cada uma delas, mostrar a sua regularidade. Eu acho que isso tem que fazer imediatamente. Eu acho que daí nós já eliminamos uma etapa do processo. Perfeito? Eu acho que daí nós já matamos agora, já podemos decidir isso hoje. Não havendo necessidade de nova discussão. Quando voltar, já volta com a resposta de todos. Aqueles que eventualmente se mantiverem inertes, aí você já automaticamente faz uma consulta e já toma a decisão. Perfeito. Colocando esse encaminhamento do vereador Kaminski nos encaminhamentos nossos. Continuando a discussão. Não havendo mais quem queira discutir, então, colocando esses 4 encaminhamentos em votação, a solicitação do relatório dos trabalhos da comissão anterior, o ofício à presidência da Casa solicitando a disponibilidade dos técnicos legislativos para auxiliarem a gente a compreender ainda mais o processo legislativo e essas leis, a pesquisa de orçamento de empresas que
fizeram esse trabalho em outras cidades e para podermos encaminhar, e o ofício a todas as instituições que têm utilidade pública no município de Criciúma, dando prazo para apresentar regularidade. Em votação, aqueles contrários se manifestem. Senhor presidente. Vereador Jair. Só essa questão de utilidade e regulamentação, o que essa empresa, utilidade pública, vai apresentar? Vai dizer que está ativa com alvará de licença? Alvará, o CNPJ dela mostrando que está em atividade. Vai ser muito... Porque ela pode apresentar o CNPJ, mas aí o que o Salésio colocou, chega lá no endereço não tem mais nada. Mas é uma questão de ordem. O vereador Kaminski. O vereador, olha só, eu acho que é o primeiro passo que tu tens que dar. Certo? O primeiro passo é tu começa a eliminar algumas possibilidades que naturalmente, na medida que você vai olhar, você vai perceber se ela está em atividade ou não. Então, você começa a eliminar, você começa a enxugar a pesquisa. Perfeito? E as dúvidas você consegue depois fazer as visitações. Acho que é o primeiro passo, vereador. A gente já elimina 10, 20, 30%, por exemplo. É isso aí. Já tem um início, vereador Jair. Já tem um primeiro passo. Mas aí, quando mandar o ofício, já requeriu o que é regulamentação? Alvará, CNPJ, né? Destacar. Pode ser até uma declaração de imposto de renda por uma atividade filantrópica, não tem problema. Ou um comprovante de residência da própria empresa. Perfeito. Requisitos que a lei própria determina, você pode pedir como prova de vida. Exatamente. É a prova de vida deles. E um outro encaminhamento que eu, então, declaro aprovado esses 4 encaminhamentos. E um 5º encaminhamento que eu gostaria de dar, vereadores, é solicitar a direção de tecnologia da informação da casa, o Henrique está aqui do lado, a criação de um espaço no nosso site, onde o cidadão vai poder sugerir legislações que devem ser revisadas por essa comissão. Sugerir revogações, consolidações, ampliações, alterações de legislação. E que a gente possa depois pedir para a sociedade entrar ali, e depois, obviamente, no nosso plano de trabalho, a gente vai sugerir essas reuniões com associações, com sindicatos, com a sociedade civil organizada, para colher essa demanda da sociedade civil organizada. Mas eu acho que o cidadão, enquanto CPF, pode trazer também essas sugestões para a nossa comissão fazer as análises, que é um caminho um pouco mais fácil de nós tratarmos, que é o caminho de receber essa demanda e não tanto levar essa demanda às associações, mas receber a demanda deles do que atrapalha a vida deles, do que impede o desenvolvimento deles, e sempre destacando que, né, o que impede o desenvolvimento de um não quer dizer que obrigatoriamente tem que ser revogado, porque a lei ela tem que servir à sociedade e não a uma classe específica. Então, sugerir esse encaminhamento para nosso setor de tecnologia da informação também, colocando em discussão. Vereador. Vereadora Giovana? Eu gostaria de discutir porque entendo que a gente precisa da participação popular. Inclusive, falei sobre essa ferramenta possível, de inclusive participação das pessoas, enfim, mas acho, na minha opinião, que essa comissão ainda não tem muito bem desenhado o seu trabalho. Portanto, acho arriscado, complicado e quase uma hipocrisia a gente colocar em funcionamento agora, tá? Não estou dizendo que sou contrária, acho que tem que ter, mas assim que a gente bater o martelo sobre o nosso método e sobre a nossa operacionalidade. Afinal, por que a gente abre uma aba no site da Câmara para discutir leis que a gente sequer consegue saber qual que vamos avaliar, com qual sequência, né? Aí a pessoa vai lá, pega uma lei de, sei lá, 2010, né, sei lá, talvez antes, 2010 e que a gente, de 2011, e a gente tá falando das leis de 2010 ainda. Acho que não tem operacionalidade ainda. Acho que abrir, me parece que é muito mais jogar para a torcida do que efetivamente hoje tem uma participação popular, né? Então, vai surgir coisas ali, talvez a gente vai pedir o quê? O número da lei? Será que a pessoa vai saber a lei? A lei tal? Eu acho que é jogar para a torcida. Acho que não é
hora desse encaminhamento. Acho que vai precisar ali na frente, mas talvez depois da reunião dessa direção, da direção da mesa da comissão, na segunda-feira, onde vocês vão estabelecer uma sugestão de método de trabalho e depois que a gente aprovar, a gente encaminhar. Eu acho que não é o momento. Me parece que a gente vai colocar as pessoas para sugerir uma coisa que nem nós sabemos ainda como vai funcionar, pelo que eu estou acompanhando por aqui. Essa é a minha avaliação somente sobre esse encaminhamento. Mas, vereador, ainda precisa de um tempo para a direção de tecnologia da informação montar essa forma de trabalho, né? Como que eles vão operacionalizar isso dentro do site também. Com certeza, antes de segunda-feira, não será colocado no ar. Que eu conheço da equipe dessa Câmara, eles dão conta de botar até segunda se a gente falar, tá? Não é, Henrique? Sei que o Henrique tá ouvindo aí, eu sei que eles botam, viu? Mas eu acho que é avaliação sobre, inclusive, o teor político disso, e não a operacionalidade de botar ou não no ar, né? Eu acho que o que isso significa, né? Você botar para dizer que a comissão está trabalhando, sendo que a gente não tem nenhum método de trabalho ainda, perigoso. Acho que nós vamos ser cobrados por isso ali na frente. Uma parte, vereadora. Olha só, eu acho que eu também concordo. O nosso pessoal da Câmara aí é competente ao extremo. Né? Se tu perguntar para ele assim, ó, consegue colocar no ar quando? Ele vai dizer o seguinte, olha, não, hoje mesmo já está liberado. Porque eu conheço a turma aí, hein? Mas, ô vereador, olha só, acho que a Giovana está levantando uma situação que também tem que ser considerada. Né? Eu acho que nós vamos ter essas informações e já na próxima sessão a gente volta a discutir esse encaminhamento. Eu acho que fica melhor, né? Fica melhor. Sem problema. Mantemos os 4 encaminhamentos anteriores. Gostaria de deixar aberto para assuntos gerais antes de finalizarmos a nossa primeira reunião. Senhor presidente, gostaria de... desculpa. Vereador Jair. Não, antes de você terminar, tem que definir a data da próxima reunião, né? Data e horário, né? Quero sugerir na segunda-feira, às 15 horas, como o vereador Kaminski já havia sugerido, segunda-feira, 15 horas, para a gente dar fazer esses encaminhamentos. Seria só com a mesa ou com todos? Com todos. Com todos. Para apresentação do plano para apresentação e aprovação do plano de trabalho. Gostaria de colocar em discussão a data de segunda-feira, 15 horas, então. Presidente. Para mim, toma. Vereador Rosengue? Isso. Vereadora Giovana, olha, a nossa comissão reúne-se na segunda. Não vai ter nenhum conflito de horário? É às 4 horas. Sim, mas... E aí a gente vai ter aí um horário já bem definido para início e término da reunião da comissão? Já fica aí, pô. A sugestão, vereador Manuel, é justamente a nossa reunião começar às 15 horas para ela ter um momento de encerramento. Não ficar se prolongando e ser mais objetiva. Uhum. Tá bom. Segue em discussão. Em votação, então, segunda-feira, 15 horas, a nossa reunião. Então, só colocando os assuntos gerais, então, para finalizar, a vereadora Giovana tinha um assunto. Bom, eu quero reforçar essa questão da opinião pública, tá? Eu acho que é apressado da nossa parte envolver a sociedade nesse debate, porque é um debate absolutamente técnico. Revogação de lei, né, e aí falando da nossa casa como responsável, inclusive de desenhar o que a gente quer com essa comissão, são três situações que podemos revogar a lei, né, por decurso de tempo, por revogação em tempo de outra lei, né, por revogação através de outra lei, e o desuso. São essas 3 coisas. A opinião pública, qual que é o valor da opinião pública sobre uma lei que ele acha desqualificada ou não, né? Acho que mais do que nunca fica evidenciado que a gente precisa de um técnico, inclusive, para nos ajudar a conduzir esse trabalho, porque são 3 as oportunidades de revogação de lei, são essas que citei. Mais do que isso é jogar para a torcida. Então, bora, eu acho que é só isso a minha reflexão, e parabéns pelo trabalho, pela iniciativa da comissão, e por mim também, segunda-feira, tudo certo, a gente se reúne antes das nossas comissões. Um abraço. Segue assuntos gerais. Não havendo mais assuntos gerais, então eu convoco a nossa próxima reunião
em relação, recebendo os encaminhamentos também, para segunda-feira, 15 horas, online também, ali no nosso grupo. É isso, obrigado, vereadores, até segunda-feira. Quem está falando tchau. É o Lucas, eu liguei agora há pouco para tentar ver a situação do Falou, tchau, tchau, boa tarde. Tchau.